Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem. E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que às vezes tenta disfarçar a idade, mas falha miseravelmente. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Olá, olá, olá! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente tem comemoração. Opa, vai ter bolo? Porque é a única coisa que me interessa, na verdade, sabe? A gente pode até providenciar um bolo, viu, Lívia? Mas eu acho que primeiro é importante contar para os nossos ouvintes o motivo da nossa comemoração. Ah, sim, né? Desculpa meus vacilos, tá, gente? Hoje nós estamos comemorando 50 episódios do nosso podcast. Mas, Lívia, na verdade, esse aqui é o episódio 51 ou eu tô ficando louco? É o episódio 51, mas é que a gente, sabe, Edson, na realidade a gente tá comemorando ter conseguido superar a marca de 50 episódios, entendeu? Imagina o mico que a gente ia pagar se a gente comemora o episódio 50 e não passa dos 50. Então eu achei que valia a gente comemorar no episódio seguinte, entendeu? Tá mais bom, eficiente. Entendi. Não sei se me convenceu ou se vai convencer os nossos ouvintes, viu? Tô falando, Edson, foi isso, com certeza, tá? Não teve nada a ver com o fato da gente só ter percebido, lembrado do número de episódios depois de ter gravado os anteriores e tal. Nada a ver com isso, é só realmente uma questão de eficácia. Tá bom, vamos ficar então com essa explicação. Mas o mais importante aqui, Lívia, é parabéns pra você. Ah, obrigada, e parabéns pra você também, Edson, parabéns pra nós, né? Parabéns pros nossos ouvintes que nos aguentaram até aqui, em especial pros nossos apoiadores, que não só nos aguentaram, como ainda ficam estimulando essas nossas ideias. Pois é, então solta o som, DJ. Hoje vai ser uma festa, foi no Paraná, muito doce pra você. Ué, eu achei que ia ser uma música tipo do rock, sabe? Pra simbolizar nossa resiliência e persistência até aqui. É que você falou que queria bolo, e a gente é velho, então essa musiquinha é da nossa infância, não é? Não, tudo bem, tudo velharia de qualquer forma, né? E sendo a música da Xuxa ou do rock, acho que estariam ambas adequadas a este nosso episódio nostálgico e divertido, viu? Ou cringe, né? Depende do quanto que os ouvintes aí vão se identificar ou não com as histórias que a gente conta. Então, mas cringe aí é papo de jovem, não é nosso papo. A gente fala nostalgia mesmo. É verdade, não, pior, Edson. Nós roubamos o termo cringe dos jovens, tá? Quando começou a falar de mais cringe, agora é cringe falar cringe. Eu só mantive porque tava no roteiro, mas é cringe, tá? Mas quer dizer então que nós vamos ter historinhas hoje, Lívia? Isso, a gente vai fazer uma viagenzinha no tempo pra lembrar aquelas coisas bem jurássicas que a gente usava nos blogs e sites antigamente. E não estaremos sozinhos, não. A gente pediu ajuda para alguns blogueiros e seguidores. Cada um vai contar pra gente o que mais lembra lá dos primórdios da internet ou dos seus próprios blogs. Olha que legal, isso parece que vai ser muito bom, viu? Eu já ri muito, né, ouvindo os áudios, e a gente ainda nem conversou sobre eles direito, então imagino que, né, o que não vai sair daqui quando a gente acessar essas nossas memórias, né? Nossa, como a gente tá falando de idade e de velharia, olha, eu tenho muita memória e muitos anos nesse mundo de informática e tecnologia pra contar, viu? Eu também, mas aí no meu caso é que eu comecei muito jovem, tá, Edson? Eu vou deixar assim, sabe? Pra não insultar. Não, nem vem. Não começa a piadinha não, que eu ponho lá uma foto pro pessoal votar o que eles acham, quem que é mais velho, você vai ver o que vai acontecer lá no nosso stories. Então você não desafia, não. Tá bom. Mas uma coisa, Edson, antes da gente entrar, né, nessa história, porque a gente já tá aqui fazendo piada, já tá entrando na velharia, a gente tem que lembrar que a gente recebeu um Pix esta semana e temos que agradecer a esta apoiadora que, sem nem saber, né, nos mandou um presente de 50º aniversário. É mesmo. E foi a Luciana Rodrigues, do site Roma Pra Você. A Luciana é guia lá na capital italiana e tem um site completíssimo sobre a cidade. Isso mesmo, e ela tá sempre ligada aqui. Valeu demais pelo apoio, Lu. Valeu, Lu. Fica feio se a gente emendar a notícia do apoio da Luciana com o nosso pedido para outros ouvintes nos apoiarem? Nada. Aproveita que ninguém tá olhando. Só ouvindo, né? Isso. Então, se você está nos ouvindo e quiser também apoiar este nosso humilde podcast,
pode fazê-lo enviando qualquer valor via Pix, usando nossa chave liviabergo@gmail.com. Eu gosto que a gente deixa pra você falar Olivia Bergo, porque o R sai direitinho. As pessoas não vão ter dúvida de como é que fala. Mas então, também é possível nos apoiar, tá, gente, via Catarse, usando cartão de crédito ou boleto bancário. Lá você escolhe um dos nossos planos recorrentes e contribuindo a partir de R$ 9,00 já tem direito a alguns dos nossos agradinhos, que vão desde acesso ao nosso canal do Telegram, por exemplo, até transcrição dos episódios e chance de participar de uma gravação com a gente. Além, claro, da maravilhosa sensação de estar apoiando um projeto bacana e ajudando este podcast a continuar existindo. Isso aí. Então, para saber mais detalhes, vocês podem acessar nosso perfil no Catarse ou nosso Instagram. Toda contribuição é bem-vinda, seja qual for o valor. Muito bom. Podemos então voltar para o nosso momento nostalgia? Eu adoro esse assunto. É nostalgia, né, Edson? É saudade de um tempo que não volta mais, é? A primeira vez que eu tive contato com o computador foi quando a gente estava passeando, né, entre aspas, com eu, meu pai, minha mãe, família. A gente tinha ido pra Mesbla ou pro Mapping, essas lojas bem antigas de São Paulo, né? Isso aí já datou completamente nosso episódio. Total. Eu lembro que a gente estava andando numa dessas lojas de departamento e tinha um computador. E era assim, a atração do lugar. E a única coisa que o rapaz lá, o vendedor, estava apresentando era digitando no teclado e mostrando no monitor uma conta, tipo uma calculadora. Então ele colocava lá, igual, 1 mais 1, aí saía resultado 2. Sabe, essas coisas assim? Era muito simples. Só que pra gente era a primeira vez que a gente tava vendo uma coisa dessa, né? Então ficava todo mundo impressionado. Gente. Acho que foi o primeiro contato, assim, tirando televisão, né? Filme, Sim, essas sim. coisas que eu tive visualmente, assim. Nem era meu, né? Fui vendo na loja. Eu não lembro tão perfeitamente assim, porque o meu pai trabalha nessa área. Não que a gente tenha computador desde sempre, mas talvez o contato de passar por um lugar que tinha, mesmo que seja aqueles computadores gigantes, né, de data server, essas coisas, eu tinha. O que eu mais percebo que pra mim é nostálgico, ou que é muito diferente de hoje, são as coisas que eram mais físicas, né? A gente tinha muita coisa física pra operar os computadores, né? Coisas tipo disquete, CD, mas uma coisa que me encantava demais, e eu acho que é só pela novidade, não consigo explicar hoje por que é tão diferente, mas eu adorava CD-ROM, eu amava. Assim, é óbvio que era o que estava dentro deles, né? Se eu pensar bem, é porque a gente tava, normalmente o CD-ROM vinha com uma coisa que tinha animação, ou era um videozinho de música, ou era... CD-ROMs vinham com revistas, Sim, eles tentaram emplacar algumas revistas, né, em CD-ROM. E pra mim era o visual, era a questão do visual, óbvio, que era o diferencial, né? Uma coisa que era um pouquinho interativa, que minimamente um botão que você clicava acontecia alguma coisa, né? E passava a página. E óbvio, tinha videozinhos lá dentro. Não sei se todo mundo que tá nos ouvindo entende o porquê que as coisas eram físicas, né? Era muito por conta do tamanho das coisas, né? Não tinha internet, mesmo quando começou a ter, não tinha uma velocidade suficiente para vídeos ou coisas assim. Então eu amava CD-ROM. E era bem na época do lançamento dos kit multimídia, né? Que não vinha no computador, né? Você meio que comprava a parte, assim, que vinha as caixinhas de som separado. Verdade. E você vinha com drive de CD-ROM. Eu sempre gostei bastante de mexer no computador, né? A minha alegria era liberar, tipo, 100, 50 KB, porque com aqueles 10, 50 KB que você conseguia liberar, você conseguia rodar o Prince of Persia mais rápido, ou coisas desse tipo, assim, né? Eu lembro bastante dessa coisa, que também envolvia, às vezes, diversos CDs, né? Às vezes você instalava coisas que tinha que pôr um CD, quando acabava de ler aquilo, você tinha que pôr outro CD, abria sozinho, insira o próximo CD. Verdade. Pra instalar coisas, né? Imagina só. E você tá falando de CD, isso porque, como você disse, você é jovem. Na minha época era disquete. E não era nem o disquete 3,5, era o 5 1/4, aquele disquetão grandão lá que vinha... Eu nem lembro exatamente qual que era o tamanho, mas era alguns kbytes, assim, não chegava a mega. E os famosos flop disks, né, de todos os tamanhos. E até que a gente chegou no momento internet, que mesmo assim ainda coexistiu muito com as mídias físicas, porque, né, a internet até ela tem uma velocidade, a gente podia transmitir coisas, ela demorou bastante. E aí vem a era das lan houses, né? Que eu não sei se você teve a experiência de usar muitas lan houses, mas é uma coisa que eu não vou nem dizer no passado, ela ainda existe muito, né, no Brasil. Em alguns lugares ainda é a forma de acesso, né? Eu não tive contato com lan house, até porque
Durante minha infância eu morei numa região bem periférica de Osasco, assim, né? E lá não tinha lan house. Como eu comentei também, eu comecei a fazer Fundação Bradesco e eu ia para o Bradesco com 13, 14 anos e lá tinha os laboratórios de informática, que era o laboratório de informática usando, na verdade, mainframe. Aquelas máquinas gigantonas de banco e você usava um terminal e como não tinha internet, não tinha nada, eu usava praticamente só para fazer lição da escola, né? E você conhece, mas não sei se todos os nossos ouvintes vão saber, né? Mas eu estudei programação e hoje você vai fazer uma programação, você aperta um botão lá, você vê se deu certo ou deu errado na hora e tenta procurar o erro, né? Na minha época de escola, e aqui sendo muito cringe e entregando bastante a idade, eu tinha que fazer a minha programação em COBOL ou em Assembler e eu mandava executar no mainframe. Eu só tinha o resultado no dia seguinte num relatório em papel. Ah, é? Aí eu pegava esse relatório em papel, na minha anotação, né, na minha lição e fazia a correção se tivesse dado algum erro, né? Não cheguei a pegar cartão perfurado, Uau. mas essa de mandar lição e só ter o resultado no dia seguinte, isso eu peguei praticamente uns 2 anos de estudo. E a pergunta que você precisa responder, era matricial a impressora? Claro. Você acha que a impressora que eu tinha em casa também não era matricial, a primeira? Não, a minha também, não vou falar não. Mas era do meu pai, tá, gente? Mas vamos para as mensagens dos nossos ouvintes e blogueiros amigos? Vamos! Legal. O primeiro depoimento que a gente recebeu foi da Camila, do blog camilalatorre.com.br. Era uma vez uma internet discada que você tinha que esperar para entrar depois da meia-noite, ou até as 6 horas da manhã, ou depois no sábado, acho que era 2 da tarde, alguma coisa assim, aí podia ficar o sábado e o domingo inteiro. E nessa época eu tinha um blog que falava sobre muitas coisas, era bem zoado como eu. Era sobre Britney Spears, Backstreet Boys e um pouco de Wicca e signos. O plano de fundo era um lilazinho bem clarinho. E o mais legal é que o mouse, né, o cursor do mouse, ele era como se fosse uma estrela cadente, cheia de estrelinhas. Então, à medida que você ia mexendo, as estrelinhas iam brilhando, ia, sei lá, fazendo o movimento do mouse, e era muito divertido. A gente não pensava na velocidade do site nessa época. Bom, primeiro agradecer a Camila por ter enviado esse áudio maravilhoso aí, né? Porque realmente ela falou muito bem de uma coisa que a gente vivia muito nesse período, que eu achei que é final dos anos 90, início dos anos 2000, no caso dela talvez. E pra quem, né, não pegou essa época, ou não usava internet nessa época e talvez não entenda o que ela explicou ali dos horários de acesso, ela estava se referindo aos horários mais baratos, né? Então tinha a questão do pulso, né, na linha telefônica, que deve ser assim até hoje no Brasil, de você paga um pulso, né, por ligação, por minuto, ou era alguns minutos, se não me engano. E aí, no fim de semana, né, e em horários diferentes, como ela comentou, aos sábados, ou à meia-noite às 6, era um pulso único. Você ligava e se a ligação não caísse, você pagava uma vez só, aquele centavo só, né? E aí era assim que mais ou menos funcionava a dinâmica entre pais e filhos naquele momento pra gente acessar a internet. Toda casa era assim, né? E é muito curioso como é que isso se deu tão rápido, de que todas as casas assim, não pode ficar usando internet que vai gastar muito telefone. E aí, óbvio que a criança, o adolescente negociava, mas então tem dia que não gasta, que é o dia do pulso único, o horário do pulso único e tal. E nisso podia-se usar a internet nesses dias. Então todo mundo esperava esse horário mais barato, né? Como ela explicou aí, que era madrugada, ou fim de semana, ou feriado e tal. Só pra vocês terem uma noção, né, o pulso custava uns 14 centavos lá em 2006, eu peguei aqui uma informação, né, em São Paulo, por exemplo, então era um valor realmente baixinho, então tinha realmente essa diretriz quase, em quase toda casa, né, de que só podia usar nos horários de pulso único. Outra curiosidade, que muita gente talvez não saiba ou não lembra, é que demorava pra conectar, a gente às vezes colocava pra conectar e começava a demorar, e a tensão de que talvez não conectasse, porque às vezes acontecia isso, então, né, isso passava por um discador, lembra disso, Edson? Um discador. Opa. Que tinha no nosso, um programinha no computador pra discar, né, pro provedor. E outra coisa muito interessante é que a linha telefônica, que pode ser que até muita gente hoje nem conheça, porque muita casa não tem linha telefônica, telefone fixo hoje em dia, mas a linha telefônica ficava ocupada enquanto a gente estava na internet. Então isso também era uma grande negociação entre adultos, né, e adolescentes e crianças, porque ficava indisponível o telefone, ou se alguém pegasse, caía a conexão e aquele papo que estava no meio, alguma coisa assim, né, um download, coisa assim.
Eu lembro claramente quando teve essa mudança e teve o grande avanço tecnológico de você poder acessar a internet sem precisar ocupar a linha telefônica, assim. Foi realmente uma mudança de vida, né, para nós jovens, assim, né, e toda essa negociação com os nossos pais, né. Não é, e eu acho que realmente quem não passou por essa época, assim, talvez não entenda que era assim, era um modo de vida, né? A sua vida funcionava de tal a tal horário, né? E nos fins de semana pra entrar, enfim, tinha uma coisa muito importante e um combinado, e lógico, casa com mais de uma criança, mais de um adolescente, tinha que dividir os horários, era uma loucura. Uma coisa que eu peguei aqui do comentário da Camila, assim, eu no início, eu nunca tive blog, assim, eu criei o meu blog faz muito pouco tempo, então eu não tive essa experiência de eu ter o meu blog, escolher a cor, escolher o mouse, etc. Eu tinha muito mais o papel de leitor, né, consumidor. E eu lembro muito bem disso, daqueles mouses todo coloridinho, que ficava piscando. E uma coisa que eu lembro é que o pessoal colocava, tipo, uns olhinhos que ficavam olhando pra direção que seu mouse estava andando, sabe? O macaquinho ou algum bichinho desse tipo, assim. E eu achava bem divertido. Tinha bichinhos e tinha coisas que seguiam. Igual ela falou, era o rastro, né? Um rastro de estrelinha, um rastro de coração. Isso. E ainda sobre blogs pessoais, assim, eu também não... Eu fiz blogs, mas eu fazia mais pra estudo do que pra postar coisa realmente com frequência, tá? Então eu fiz alguns, mas eu fazia abandonável. Eu não ficava alimentando muito os primeiros, né? Lá que eu fiz. Até a faculdade, onde eu comecei a fazer blogs realmente pra escrever com mais frequência ou participar de outros blogs. Mas era muito comum isso que a Camila comentou, de ter blogs em que ou eram dedicados, ou falavam muito, ou homenageavam de alguma forma os cantores, né? De que as pessoas eram fãs. Então ela falou de ter Backstreet Boys, Britney Spears, isso era super famoso. Todo site de templates, porque existiam sites de templates, né? Tinha opções de templates que eram dedicadas a pessoas famosas, ou com certos temas específicos, cores específicas, assim. É claro que hoje ainda existe, quem usa o WordPress tem tema, né? Tem layout, o layout pode ser lilás, o layout pode ser mais minimalista e tal, mas a coisa era que realmente não era só uma questão de cor. Se o template era rosinha, ele ia ter florzinha no cantinho, sabe? Ele ia ter um monte de frufru, ele ia ter, como ela falou, o rastro do mouse assim, de coraçãozinho. Toda página, post que você entrava, tinha um GIF. E era aqueles GIFs que pareciam lantejola, né? De tanto piscar que ficava na nossa cara. Hoje em dia, se eu vejo esses GIFs antigos, eu não consigo nem enxergar. Eu não sei como a gente enxergava aquilo. De tão pouca definição que eles têm. Mas assim, era isso, era o normal realmente, né? Isso realmente anda com as gerações e as épocas. Vamos então agora ouvir a próxima mensagem, que é da Natália Itabaiana, do blog Destino Provence. Então, eu vivi para ver os primórdios da internet, né? Quando a gente chegou, tudo era pulso, ruído e internet escada. O meu namoro, o começo do meu namoro foi pelo ICQ, já tem aí quase 20 anos isso. Eu sempre esperava da meia-noite para ter o pulso único para conectar na internet e poder ficar conversando com meu namorado, que é hoje meu marido. Em 2004 eu fiz a primeira viagem internacional e eu abri um fotolog, era uma foto e o texto. E quase todo dia eu publicava aí uma fotinho que eu selecionava lá e escrevia um textinho explicando como tinha sido o dia, impressões, enfim. Repensar esses primórdios da internet. Pensar que a gente foi Jurássico nesse tempo é muito engraçado. Natália das nossas, né? Jurássica. Ela vai adorar ouvir isso, viu? Ela deixou claro, o áudio dela deixa claro. Eu queria até agradecer, porque ela explicou aí para gerações mais novas que nos ouvem o que é o som da abertura, que só o Edson entendia. Não, mentira. Não, o Edson colocou porque é nostálgico, gente, mas é o som, justamente esse sonzinho da conexão da dial-up da época, né? Quando tava conectando, dava aquele sonzinho, e esse sonzinho que a gente deixa no podcast é o som do sucesso, né? Tinha o som do insucesso também na conexão. E tem ainda um easter egg nessa abertura, logo no finzinho, depois do som da internet. Vamos ver se alguém aí pega e fala pra gente aí nas nossas redes sociais. Isso, eu vou dar só uma dica. É cringe. Bom, teve mais uma coisa legal que ela comentou também do Fotolog. Só podia postar uma vez por dia. E é óbvio que isso ficou muito famoso no Fotolog, mas não era só ao acaso isso. Tinha a ver com a capacidade das coisas e da gente conseguir postar muitas coisas por dia num negócio que era super lento antigamente, e também dos servidores, né? Nessa época a internet era muito devagar, como eu já comentei. Assim, eu até peguei os dados, tá, Edson? Assim, a banda larga hoje no Brasil, a média é 17,8 megas por segundo.
E na época da conexão de escada era 56 kbytes por segundo. É um negócio anos-luz de diferença. Então essa coisa de postagem, ela era realmente mais lenta, era mais escassa também. E tinha um atrativo muito grande nesses fotologs, que era a coisa de poder postar foto. Porque, só pra vocês terem uma ideia, o Orkut, que era a rede social da época, né, nos seus primeiros anos ali de existência, ele só permitia a publicação de 12 fotos por usuário. Se você quisesse publicar mais uma foto, você tinha que escolher uma anterior para deletar, porque só podia ter 12 fotos por usuário, né? Então tinha um mercado ali para os fotologs e vlogs, né? E existia um concorrente brasileiro ao Fotolog, que era o Flogão. Você lembra do Flogão, Edson? Eu lembro do Flogão, assim, eu não usei, né, nem acessei nem como leitor mesmo, né, mas eu lembro dele sim. Eu me lembro que eu colocava no meu Fotolog as fotos que eu tinha tirado no dia pro meu trabalho, que eu fazia, eu tinha estágio, né, eu trabalhava como fotógrafa no estágio. Essa época aí que eu usava o Fotolog era lá nos início dos anos 2000, na verdade, e acho que quem usou também talvez não saiba que o Fotolog ele só deixou de existir muito recentemente, que foi em 2016. E o Flogão só em 2019, tá? E nos últimos anos o Flogão, ele tinha uns nichos bem específicos que mantinham ali ele com alguns usuários, que era, olha a curiosidade, eram pessoas admiradoras de caminhões e ônibus e do jogo Tibia. Caramba! Então, quando foi fechado o Flogão, né, teve até, tipo, matérias pra avisar as pessoas, fãs de caminhões e ônibus, dos novos sites ou páginas agora de Facebook, né, onde eles poderiam encontrar essas informações e voltasse como responder. Então, coisa Caramba. muito importante. Que legal. Mas você falou do Orkut também, né? Eu acabei não usando tanto o Orkut assim, como depois a gente foi usar o Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. Não participava tanto, principalmente das comunidades, né? Das famosas comunidades do Orkut. Mas eu tive o meu perfil, tive os meus amigos, subi algumas fotos. Serviu, assim, para retomar alguns contatos do primeiro e segundo grau. Mas eu entendi, você participava ou não de comunidades? Não participava. Ah, entendi. É porque as comunidades, assim, elas eram usadas por uma coisa muito curiosa, né? Elas não eram tanto um fórum de discussão, elas eram quase elementos ou era pra piada, ou era pra você ter no seu perfil um status ou uma informação que te descrevia. Lembra disso, assim? Eu lembro. Comunidades, assim, que o nome da comunidade era Eu Odeio Acordar Cedo. Ninguém conversava dentro da comunidade sobre odiar acordar cedo. Podia ter um ou outro papo, mas não era muito. Mas era importante lá no perfil, quando alguém acessava o seu perfil, via seu nome, suas principais informações, suas 12 fotos, né? E embaixo tinha as comunidades que você participava. E você estava deixando claro as coisas que te definiam, né? Que entendi. Eu odeio acordar cedo. Aí tinha uma outra que era Eu odeio segunda-feira. Tinha outra que era Abro a geladeira pra pensar. Ou leio bula de shampoo, sei lá. Eu lembro disso, mas eu não tive essa questão mesmo, não. O que eu lembro bastante do Orkut eram os testemunhos, né? Que você deixava privado ou público. Nossa, E outra coisa que eu lembro bastante do Orkut, que não tem no Instagram e no Facebook, é que você tinha como saber quem tinha visitado o seu perfil, né? Ah, é verdade. Isso era bastante importante para os jovens e adolescentes. Ué, mas aí agora você pode pagar o LinkedIn Premium. Aqui, mas peraí, a gente passou muito rápido do assunto comunidades, Edson. Eu quero voltar para assunto vamos lá, comunidades. então volta para a comunidade. Porque eu era uma pessoa de comunidades. Por quê? Porque comunidades tinham piadas e eu sou a pessoa da piada, né? Então eu adorava participar daquelas que, assim, era engraçada. Você pensava assim, eu dizia que a comunidade era quase o meme dos dias de hoje. Alguém via uma coisa engraçada acontecendo e punha lá como nome de comunidade. E não era o suficiente para gerar nenhum papo, mas você achava tão engraçado que você queria participar, queria que estivesse no seu perfil, pra ficar claro que você achou aquele engraçado, que você era piadista, seja lá o que for. Então, eu lembro que eu participava de algumas, tipo, deixa eu lembrar. Não fui eu, foi o meu eu lírico, por exemplo. Nada a ver, mas era uma coisa muito piada de segundo grau, mas eu amava. Tinha outro que... Tinha umas sérias também, né? Mas que eu achava toscas. Mas tinha uma série que era assim, sou legal, não tô te dando mole. Aí, eu participava da zoeira, que era, sou mole, não tô te dando legal. Tinha uma outra que era muito boa, olha, era assim, ó, não sei individualizar duplas. Aí a foto era um Chitãozinho e Chororó juntos. Tá, mas até recuperando o áudio da Natália, né, ela comentou que conheceu o namorado, atual marido dela, né, via ICQ, e o... Eu não tava esperando isso. Isso não foi sonoplastia, fui eu mesmo, tá, gente? Eu adoro fazer esse som. Cara, olha...
Ó, por muito tempo eu sabia o meu código, né? O meu usuário do ICQ, que é uma sequência de 7, 8 números. Pois é. De cabeça, que nem eu sei o meu RG, o meu CPF. Não, muita gente me falou isso esses Cara, dias, eu não Edson. lembro. Eu tô realmente muito brava de não lembrar o meu. Porque o ICQ eu usei bastante. Esse aí eu peguei bastante. O MSN eu usei bastante também. Eu gostava do MSN porque você deixava a música que você estava ouvindo, colocava o status, a no indireta. status uma mensagem, alguma coisa assim. Outra coisa que eu usei bastante também foi o bate-papo da UOL. Cara, como eu usava o bate-papo. E o próprio fórum da UOL também, né? E diferente da comunidade que você gostou tanto do Orkut, né? Na UOL você entrava mesmo pra conversar. Você tinha conhecidos que você combinava de ir lá pra discutir, por exemplo. Eu participava do bate-papo sobre cinema. Então tinha lançado o filme do Homem-Aranha e a gente entrava lá pra conversar. Né? Hoje em dia você fala sozinho no Twitter, né? Eu achava o conceito de lugares de bate-papo, eu achava isso o máximo. E a gente até falou de trás pra frente, né? O bate-papo do UOL é até anterior à grande popularização do MSN e do ICQ. Eu só não usei tanto bate-papo UOL porque, e como eu falei, eu achava legal o conceito, mas eu não usava tanto porque existe uma coisa de geração, que existe até hoje, que é o caso do cringe, né? Achar a geração anterior cringe. Então, como os meus pais e tios usavam bate-papo UOL, eu usava o IRC nessa mesma época, entendeu? Então, o IRC eu não usei. Até porque acho que meus pais nunca tiveram muito contato. Pra quem não viveu isso, né? O Mirk era o software para entrar na plataforma IRC, né? Enfim, era muito divertido. Eu participei de muitos encontros, tá bom? Conheci diversas pessoas. Era um lugar que eu socializava pra caramba, né? Fiquei viciado por muito tempo. E tenho amigos até hoje, conhecidos até hoje. E, enfim, se alguém se lembra de Ceci, era eu, tá, gente? O seu login era Ceci? O meu nick, respeita, tá? A nomenclatura. O meu nick era Ceci. Eu não vou falar qual era o meu nick dos fóruns e dos bate-papo do UOL, não. Tenho vergonha disso, viu? Deixa pra lá. Quem sabe um dia eu falo. Ok, vou deixar passar essa. Tá, babá. Então aproveitando para mudar de assunto, vamos puxar agora o depoimento da Priscila Brito, do site Festivalando. Então, lá em 2000, 2001, eu criei o meu primeiro blog, que na verdade acho que nem blog era, eu não lembro de ser usado esse termo ainda na época, se era usado eu não conhecia. Era uma homepage, um site com muitas aspas, que eu criei no HPG, que era a sigla para homepage grátis, que era tipo, sei lá, um avô do blogger, do WordPress. Era uma plataforma que você podia criar uma página grátis. E aí o seu site, o seu blog, whatever, tinha lá, né, o domínio .hpg.com.br. Enfim, era um site sobre o movimento Riot Girl, que para quem não sabe foi um movimento de bandas punk feministas dos anos 90. E aí o site era um site com fundo lilás e textos bem curtinhos sobre as bandas que faziam parte do movimento. E assim, eu não lembro de muito detalhe técnico, mas eu lembro do HPG ser um negócio meio sem jeito para mexer. Eu lembro de não estar muito satisfeita com o layout também. Mas também, né, gente, um site com fundo lilás não tem como ser um site bom mesmo pra você ficar satisfeito, né? Eu digo, Edson, que apenas ouvir o áudio da Priscila já pra mim é me lembrar de uma época muito cringe. Porque a Priscila foi minha caloura na faculdade. Eita! Informação que eu tô trazendo aqui pra vocês, viu, gente? Informação nova. Ela foi minha caloura na faculdade e, se não me engano, eu era monitora numa disciplina em que ela era aluna. Eu era monitora de informática e editoração, que existia isso em jornalismo, né? A gente é contemporânea, de qualquer forma, dessa época aí de sites do HPG, eu lembro demais disso mesmo. Nessa época que ela falou, né, nos anos 2000, 2001, a gente realmente não falava muito o nome blog, né? A gente sempre chamava de site. Então, era o site sobre uma banda, era o site sobre um filme, era um site sobre algum tema específico, assim. A gente não utilizava esse termo de blog. E era engraçado também a URL, né? Porque sempre tinha .hpg.com.br, .geocities, sei lá, o Geocities não, era barra, né? Geocities.barra e o seu nome, e tinha um monte de números, .html no final, né? Era um negócio bem divertido e bem difícil de acessar, né? E eu até achei engraçado ela comentar, não é o caso da Priscila, tá, gente? A Priscila é cult, então ela tinha lá um site sobre o movimento, né? Do Riot Girl, mas assim, ele era em inglês por causa do movimento. Mas me lembrou que nessa época, muita gente tinha site com nomes em inglês só porque achava bonito, porque achava que ia ficar chique, né?
E antes era uma coisa muito aleatória os nomes, ou o nome da pessoa mais que uma coisa em inglês, né? Enfim, era realmente engraçado essa coisa do inglês na época. Nessa questão mais de hobby, né? Um adolescente fazendo um blog, adolescente né? fazendo um blog, um site. Não, e falando em adolescentes, e falando no site da Priscila, que é o Festivalando, me lembrou de como era baixar músicas, ouvir músicas naquela época, né? A gente usava o Winamp, lembra do Winamp, suas skins coloridas, Isso, skins de banda, nossa, que diversão. Pois é, não, e assim, pra baixar todos os tipos de arquivo também, né? Acho que eu usava muito Kazaa, já usei em algum momento o LimeWire, Emule e por aí vai. Sim. Então, só lembrando de nomes aqui de coisas que faz simplesmente 10 ou 15 anos que a gente não fala, usava verdade, tudo isso. Verdade. E depois disso, desses a gente foi pro eTorrent, né? E esse tipo de coisa. E assim, eu também lembrei nessas conversas que eu tive em alguns grupos, que a Priscila até tava junto, e no Twitter e tal, a gente tava lembrando dos buscadores, né? Que, né, antes do Google, gente, existia coisas, né, diferentes. E no Brasil, o grande buscador brasileiro era o KD, né? É, o KD. E nessa época, para você poder ser encontrado nesses buscadores, você tinha que cadastrar a sua página, né? E ele não tinha um robozinho que ia no seu site buscar. Então, você criou a página sobre a Riot Girls, você tinha que entrar lá, fazer um formulário, preencher, colocar as palavras-chave, era um negócio muito mais manual do que é hoje, né? Isso, e ao mesmo tempo que era mais complexo essa parte, era também então mais dirigido, você conseguia dirigir, né, como é que iam te encontrar e tudo mais, Verdade. E menos competição também, menos concorrência. E só pra manter nosso redondinho o nosso episódio, vou fazer bem nostalgia, a gente tinha então o KD, vamos lembrar também que a gente tinha o Yahoo, e tinha o Alta Vista também, né? Que eram todos os buscadores daquela época. E de e-mail, já teve um e-mail do Ball, Edson? Eu tive e-mail do Ball, eu tive e-mail do IG. Eu ainda tenho meu e-mail do Hotmail. Eu estou de prova. E o meu e-mail atual, que realmente é o meu contato, é do Yahoo. Pois né? Claro que agora eu tenho e-mail do Gmail também, tá? Então eu acabo tendo esses 3 e-mails ainda. Não, acho que eu tive quase todos também, mas assim, fui muito desapegada nesse sentido. Assim que não usava muito mais, eu ia deixando pra lá, tem coisa que eu nunca li. E quem quiser me ache, né? Bom, e falamos de buscadores, falamos de e-mail, browsers, navegadores. A gente tem alguns que já não estão mais entre nós, né? Tipo o Netscape Navigator. Verdade. O Netscape, eu lembro que foi um baque quando o Netscape começou a sumir e entrou o Internet Explorer. Eu adorava o Netscape também, Nossa, sei lá. eu adorava o Netscape era pegada. também. E o Netscape era legal também porque ele era fácil, ele tinha bastante ferramenta para você criar sites, né? Criar páginas, tinha uns add-ons assim que você conseguia, e outras ferramentas e softwares que você conseguia fazer ele junto, né? Era bem fácil de usar, né? Acho que teve algum episódio nosso que eu comentei que o primeiro de todos os sites que eu fiz foi no Netscape Composer e dá para usar fácil. Vamos ouvir agora a mensagem da Thaís Carneiro. O blog dela é o Mulheres Viajantes. Eu não me lembro muito bem, mas tinha uma amiga minha que sabia mexer com layout, ela chama Gabriela. E ela criou um blog para ela, que era tão sexy quanto um alface, 1.0. E eu criei, era Tata _ a _ louquinha com K. Isso a gente estava na 7ª série, então a gente tinha 12 para 13 anos. Eu escrevia textos curtinhos, mas era para falar coisas da escola, assim. Hoje eu tive aula de educação física, joguei handball, adorei. E aí era a época das dolls da Justilia, né? Gostava de pegar as dolls da Lia, fiz até trabalho de escola com dolls. Também eu sabia mexer um pouquinho com HTML só para fazer algumas coisas, tipo incluir calendário. Lembra que os calendários eram animados? Aí, era aniversário de alguém, não era coração, era um bolinho, então ficava marcado, a gente conseguia colocar desenhinhos para marcar as datas que a gente queria comemorar. Eu lembro de colocar algumas coisas assim, alterar o cursor, então alterar o mouse para ficar um coração, para ficar uma estrela. E eu lembro de pegar template gratuito, né, porque a gente falava layout, falava template. Aí pegava o template gratuito e mexia, mas eu curtia assim. E eu não contava muito pro pessoal da escola. Eu lembro que essa minha amiga Gabriela, que ela era muito ligeira, ela descobriu que dava pra colocar senha no blog. Então a gente era só as amigas que visitavam, que a gente tava fazendo fofoca, né? Então não era pra ninguém ouvir. Nossa, eu adorei esse nome, viu?
Tão sexy quanto Alface 1.0. Cara, excelente, excelente. Acho que faria sucesso hoje um perfil no Instagram com esse nome, por exemplo. No Twitter. No Mas assim, Twitter. só uma pergunta, Edson. Isso te encorajou a revelar o seu nick do Bate-Papo UOL? Não é só porque eu me identifiquei com o nome do blog da amiga dela que eu vou cair nesse seu bait, Lívia. Achei que podia ser algo que te lembrou, tipo, tá louquinha. Mas uma outra coisa que é interessante, que ela tá falando da experiência dela da 7ª série, né? Aham. E a gente tá falando de coisas que a gente fazia na faculdade, de coisas que a gente fazia muito tempo depois disso. Já começou aí que agora bateu um cringe aqui no peito muito forte. A Thaís veio só pra nos humilhar. Eu acho que uma coisa muito legal que ela trouxe, porque isso era muito forte na época, que realmente a gente não viveu tanto, né? Como eu falei, eu também não fazia blogs pra mim, né? Não entrei nessa onda também, e já talvez eu era mais velha, mas as dolls é um negócio muito forte, e muita gente vai lembrar, porque o pessoal usava muito umas bonequinhas, né, coloridinhas, que se usava pra decorar, e pra falar delas, e pra usar em diversas páginas e tal. E, enfim, achei que a Thaís resumiu bem o que foi blog pra muita gente, né? Essa coisa de ir atrás de como fazer umas coisinhas diferentezinhas e nisso ter o primeiro contato com HTML, mesmo que simplificado, aqui e ali. E a coisa de conversar com os públicos específicos, seus amigos, né? Mesmo põe senha só para as amigas verem, né? Assim, é uma experiência diferente também, mas que foi a experiência de muita gente também com blogs. Foi legal ela trazer. É legal. E hoje a gente tem essa experiência de você colocar senha transformando os seus perfis de rede social em privado, né? Que só acessa e só lê quem você permite, né? Isso é legal muita gente, né, lembrar, ou como eu falo, saber se não usou na época e tal, de que já existia essa tentativa de sempre das pessoas em se encontrarem, em formarem grupos, ou terem ali suas reuniões, ou seus bate-papos e tal, e as coisas eram muito separadas antigamente, né? Não tinham grandes plataformas que pudessem suportar, né, todo tipo de interação, né? A plataforma em que você conseguia publicar posts, ela não oferecia chat ao vivo, né? Ela não oferecia download de nada, ela não oferecia postar fotos, então era muito separadinho. A gente tinha o Fotolog para pôr foto, a gente tinha o blog para escrever umas coisas maiorzinhas, que é o Facebook hoje, né? Ou até algum tempo atrás, ou você ia para um ICQ, para o MSN, é tudo muito separadinho. E aí meio que tinha o Mark Zuckerberg para acabar com a festa de quase todos os sites que existiam nos anos 2000. E o que ele não conseguiu juntar, ele criou ou comprou, né? Ele comprou ou copiou o mesmo formato, Exatamente. com outro nome. É verdade. Bom, o próximo depoimento que a gente vai ouvir agora é o da Renata Marques, do blog Ainda Vou Lá. Oi, gente, eu sou a Renata, do blog Ainda Vou Lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar um beijo grande para a Lívia e para o Edson, dizer que eu sou super fã dos episódios do podcast. Meu blog ele foi criado em 2009, quando o mato da internet já estava começando a ser cortado, mas na época eu lembro que era muito típico ter blogs com música, né? Então você abria o navegador e começa a tocar alguma coisa, e eu sempre odiei aquilo, eu não gostava e nunca quis colocar no meu blog, porque eu achava que se eu colocasse, os meus leitores não iam poder acessar o blog no trabalho. Mas eu tinha algumas grandes inovações, que era aquele super contador de visitas, bem típico da época, que mostrava aquele total de 15 visitantes no final de um ano. E também tinha aquela nuvem de tags, em que a gente colocava umas 300 tags para, 20 posts publicados. E uma outra coisa que eu fazia, que até hoje eu não entendo por que eu fazia aquilo, era avisar os meus leitores, mantê-los super informados, escrevendo um post para dizer que naquele dia eu não ia postar nada. Aliás, esses leitores, por imposição, eram o meu marido e os meus 2 melhores amigos. Olha, Lívia, antes de mais nada, deixa eu agradecer os elogios da Renata e todo esse carinho que ela mandou pra gente. Ah, verdade, Renata sempre ligada e aproveitou para deixar um beijinho aí, a gente vai aceitar. Obrigada, Renata. Sem dúvida, estamos precisando sempre. Carinho sempre bem-vindo, gente. Desde a época do bate-papo UOL, né, Edson? Então vou arrancar esse nome de você. Mas aqui, deixa eu falar das coisas da Renata. Diga. Eu ri em cada frase dela, porque realmente os blogs que tinham música, realmente era bem chato pra quem não gosta. E a coisa do contador de visitas, que aí me fez lembrar que, claro, que eu já fiz muito site blog com contador de visitas, é claro. E o depoimento verdade da Renata, né? Que ao final do ano tinha 15 visitas. Ela sabia que era só 15 visitas.
quem vamos enganar? Também, se quem visita é só o marido e amigo, você não quer muito também, né? Ela falou da nuvem de tags, que é uma coisa que eu acho que ainda tem uns lugares que usam nuvem de tags por aí. Eu ia falar que até mesmo o contador de visitas ainda tem. Né? Tem uns blogs meio obscuros aí, que você entra para ver algo específico, ou aquele blog que ainda existe e usa o mesmo template, né, de muito tempo atrás, você ainda encontra ainda alguns contadores por aí. Não, isso é verdade. Eu tenho que confessar que eu cruzo com alguns, sim, mas assim, sempre olho com esse olhar, né? Eu acho que é um blog que parou no tempo lá, né? Não levo muito a sério. E temos mais uma mensagem que foi enviada pela Luísa Ferreira do blog Janelas Abertas. E é interessante, Lívia, que ela fala também da parte mais afetiva do lado social dos blogs de antigamente. Vamos ouvir. Olá, ouvintes. Meu nome é Luísa Ferreira, sou autora do blog de viagens Janelas Abertas, mas esse é o meu blog profissional, né, que eu tenho há 9 anos. Mas antes dele eu tive vários blogs pessoais. E recentemente eu tava olhando e me bateu uma super nostalgia, assim, porque era outro esquema, né? Eu tava falando com as pessoas que eu sabia que eram meus leitores recorrentes, que eram um punhado de amigos e conhecidos. E aí eu fazia certas amizades através dos blogs, e a gente conversava muito pelos comentários. Tinha muitos desses posts, tipo, meio blogagem coletiva, assim, aquelas correntes, assim, tipo, sei lá, 10 coisas que vocês não sabem sobre mim, coisas desse tipo, assim, a gente fazia com bastante frequência. E tinha essa coisa do blog roll, né, na lateral, assim, que a gente ficava colocando indicações dos blogs que a gente recomendava. E aí era meio que, tipo, quase né, dizer assim, essa pessoa é minha amiga, né, assim, essa coisa meio de colégio, assim, de tipo, nossa, não posso esquecer de colocar fulana no meu blog roll, senão ela vai ficar chateada e tal. Era todo um universo, assim, da saudade. Era bem mais espontâneo e afetivo, assim, né, não era essa coisa de muito profissional que é hoje em dia, que tem seus prós e contras. Sabe que faz pouco tempo que eu percebi que quem já estava com uma visão mais profissional de site, profissional de blogs, e fazia essa questão de, coloca aí o link para o meu site para mostrar que você é meu fã. Na verdade, o que ele estava fazendo era criando um link build gratuito, né? Com certeza. E eu nunca tinha percebido isso sei lá, há 5, 6, 7 anos atrás, né? Que foi quando a gente começou a realmente a trabalhar mais profissionalmente com blog. Mas um exemplo bem claro é o próprio Nerdcast do Jovem Nerd, né? Porque eu lembro claramente nos primeiros episódios, eles falavam, você tá gostando de ouvir o Nerdcast, tem um blog, coloca lá um link pro nosso site para mostrar que você é o nosso fã. Na verdade, o cara tá querendo criar um link building, né? Com certeza, muita gente vê muito à frente, muito antes, e não é à toa, né, que avançam bem mais rápido e depois tudo fica saturado e você não consegue, mesmo com as mesmas técnicas, ter o mesmo alcance que algumas pessoas conseguem quando elas veem logo de início a técnica. Mas deixa eu comentar uma coisa, que só voltando pro comentário da Luísa, porque ela falou bastante essa coisa de ter essa comunidade, essa coisa mais afetiva, que algumas pessoas que falaram hoje já comentaram também, mas ela falou mais profundamente de que criou amizades realmente, né? E que era uma coisa que ela tem um pouco de saudade daquele grupo, de como é que eram as relações e tal. E me lembrou uma coisa que, como eu comentei agora há pouco, que às vezes as redes sociais que acabaram engolindo, né, pelo menos essa demanda ou esse funcionamento de certos sites, e um deles era o Yahoo Grupos, você se lembra? A gente usava muito Yahoo Grupos. Usei bastante, né? também. Porque a gente usava algumas coisas pra parte mais técnica, né? Tem gente que usa outros sites de fórum e tal, mas o Yahoo Grupos foi o site mais popular entre o usuário geral, né? E muita gente usava até como lista de distribuição mesmo, né? Sim, eu usei demais, eu usei pra vários projetos, eu usava pra grupos de família, mas também, como você falou, grupos de escola, de faculdade, de distribuição para alguns projetos e tudo mais. E acho que é uma coisa que fez parte da história de muita gente e a gente conseguia se corresponder bastante por ali. E eu também acho que foi um que todo mundo foi assim, não foi de uma hora para outra que todo mundo saiu, a gente foi parando, né? As redes sociais foram sendo mais fáceis de encontrar as pessoas e criar novos grupos e comunidades e tudo mais, e o Yahoo Grupos foi sendo deixado e não falamos muito dele hoje, mas eu acho que muita gente usou. Sim, verdade. E outra coisa que a Luísa comentou foi da blogagem coletiva, eu vou falar uma coisa um pouquinho polêmica. Eita! Não, acho que a Luísa acabou sendo polêmica sem querer, que ela falou que é uma coisa de antigamente, a blogagem coletiva, e eu vou só reforçar que eu também acho, comentar uma coisa que de vez em quando eu comento, não é novidade realmente, né? É uma coisa de antigamente e é dessas coisas que ficaram, né? Que ficaram lá de trás. Mas eu acho que cada um tem seus motivos para fazer certas coisas e eles podem ser adaptados. Então, a blogagem coletiva de antigamente
ela não faz muito sentido hoje em dia, né? Pra mais gente ler você, ou pra mais gente te conhecer. Não vai acontecer isso, não é assim que as pessoas acessam textos hoje, né? Não é através dos blogs, é através dos buscadores, né? E a blogagem coletiva não contribui muito pra isso. Mas, porém, todavia, tem muita gente que fala, e isso eu quero só fazer um meia-culpa, porque eu entendo, eu já ouvi esse argumento, de que fala que isso os estimula a escrever, né? Então, eu adoraria que escrevessem sempre pensando em SEO, né? Tentando fazer um texto que realmente vai ter algum resultado, mas com certeza se faz bem pra pessoa conseguir escrever, sair da inércia, tirar do papel uma coisa, tem mais que usar, né? Verdade. Nossa, Lívia, muita coisa, né? Que as meninas falaram, ou mesmo a gente foi lembrando, ouvindo os áudios dela. Mas mesmo assim, tem muita coisa que a gente acabou não falando, né? Eu acho que assim, dá pra fazer mais episódios em algum momento, né, disso também. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal a gente comentar, só porque é uma realidade muito presente hoje em dia, que é o tal do streaming, né? A gente tá num mundo que nossa, a gente tem... Cada um de nós assina 2, 3 streamings, se não mais, né? Verdade. E é uma coisa que era completamente fora da realidade. Eu acho que o streaming é uma coisa que eu acho que a gente achava que era mais, assim, futuro inimaginável, né? Ficção científica naquela época. Se alguém falasse que o bate-papo ia evoluir, que ia criar uma rede social melhor do que o Orkut e tal, a gente, beleza, é a evolução normal. Ter streaming, eu acho que era fora da nossa realidade, porque realmente a internet não suportava nada nesse sentido. Muito. E a gente usava, né, eu até anotei aqui que a gente usava, pra não esquecer de falar, que era do Real Player, lembra? Sim, que é sim. assim que tocava vídeos, tinha que instalar o plugin. O que eu usei bastante, olha, eu não vou lembrar o nome do software, talvez você lembre. Mas uma coisa que, como eu comentei, né, eu consumia muita coisa de cinema, esse tipo de coisa. E eu entrava em alguns sites que liberavam o trailer, arquivo de 2 megas, que você ficava a noite inteira baixando e você vinha o arquivinho .mov, MOV. Aí você assistia o trailer depois no seu computador, né? Não era streaming, você fazia o download do arquivo. Sim, tudo é download, É tudo download. Hoje você não precisa nem entrar no YouTube, né? Você tá zapeando no seu Instagram, você vê já o trailer rodando ali automaticamente, né? Muito. Chega por anúncio, chega por absurdo, compartilhamento. Né? E você precisando, você acha? Essa evolução realmente foi muito grande. Não, esse fato de isso existir, assim, é uma coisa muito doida. Eu lembro que na minha época acadêmica, eu fiz até artigos sobre isso, e naquela época eram novos softwares que permitiam que a gente compartilhasse coisas igual no Kazaa, né? Que é peer-to-peer, né? Pra ter essa opção. Nem se pensava ainda que em algum momento a gente teria grandes servidores de streaming por aí fazendo esse serviço. A gente estava pensando assim, como fazer isso ser um pouco mais fácil de acessar? E tinha coisa da rede de computadores realmente domésticos permitindo isso acontecer. E o negócio foi muito pra frente, muito mais rápido do que a gente imaginava. A famosa rede internacional de computadores? A famosa. A famosa World Wide Web. E assim, um pouquinho depois, só pra gente fechar aqui o momento nostalgia, que depois que os sites evoluíram um pouquinho, uma coisa que a gente usou muito foi o bendito Flash, né? E que recentemente foi descontinuado, então esse aqui é um episódio de homenagem. Rest in peace, né? A gente trabalhou muito com Flash. Cadu, inclusive, dava aula de Flash quando eu conheci ele, especificamente. Tadinho, então foi uma parte do coração do Cadu que foi embora. E uma parte da vida também, não, mentira. Por isso a gente tem que estar sempre de olho, gente, nessa área, querem fazer tecnologia, né, uma área, né, da sua vida, tem que estar sempre de olho, estudando e pulando no próximo trenzinho. Não fica no antigo, não fica no anterior, não dá certo. Verdade. Mas, enfim, voltando só a sua singela homenagem ao Flash, que não está mais entre nós, mas que usamos bastante. Foi ótimo enquanto durou. Muito bom. Olha, Lívia, a gente desenterrou muita coisa hoje, hein? Pois é, tinha muita coisa que eu não lembrava, tá? O pessoal foi falando, a gente vai puxando, e é por isso que a gente tem que conversar dessas velharias de vez em quando, senão até se perde na memória e na história, né? Bonito isso, acho que eu vou até escrever isso e colocar no meu perfil. Bonito, né? Eu li no livro. Infelizmente, eu tenho que te falar que livro tá ficando meio cringe, viu? Eu tenho que te falar que você acabou de provar que você não é um millennial, você é um boomer, que você não pegou a referência do no livro. Eu não peguei? Entendeu? Os millennials pegaram, aí eu não vou explicar também. Tá bom, então... Agora quem pegou, pegou. Fica pro próximo episódio, então. Fica. Então, mas só pra esclarecer também, Lívia, hoje nós não teremos o quadro Verdade ou Mito SEO, é mesmo? Isso, é o meu presente de 51 episódios pra você, pra poupar os seus neurônios.
Eu vou aceitar esse presente de coração, viu? Então, mas eu perguntei porque normalmente, né, quando o nosso episódio não é sobre um assunto de SEO, a gente costuma ter esse quadro no final, né? Isso, exatamente. Mas hoje é só uma folga para você e para os ouvintes mesmo. Não se acostumem, que eu já tenho mitos ou verdades caprichados aqui na lista. Tá bom. E acho que vale também, antes da gente encerrar, agradecer mais uma vez as nossas amigas blogueiras e ouvintes que se dispuseram a enviar os áudios que enriqueceram esse bate-papo nosso aqui de hoje. E com certeza a gente não teria conseguido fazer esse episódio sem elas. Nossa, de jeito nenhum. Então, vamos deixar então novamente o nosso beijo para Camila do blog Camila Latorre, para Natália do Destino Provense, para Priscila do site Festivalando, para Thaís do Mulheres Viajantes, para Renata do site Ainda Vou Lá e para Luísa do blog Janelas Abertas. Muito obrigada, viu, meninas? E eu também vou deixar um beijo extra para minha xará, Lívia Guiar, do blog Eu Sou à Toa, porque ela se empolgou tanto com o assunto, quando eu compartilhei num grupo nosso, que a gente ficou falando disso longamente. Depois ela criou até uma thread no Twitter inspirada nisso, e acabou que várias coisas que apareceram nessa conversa também entraram aqui no nosso roteiro. Então, um beijinho pra Lívia. Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, os links para os blogs de todas que participaram com áudio no episódio de hoje. Então, acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas essas informações. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou o nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E não deixe de compartilhar este episódio nostálgico com seus amigos. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação. E quem quiser, dá para mandar um presentinho, contribuir com um dinheirinho via Pix ou via Catarse. Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse, tá? Então é isso. Um abraço, pessoal. Nós nos vemos no próximo episódio, já de volta no futuro. Tchau, pessoal. Beijo!